montagem 3D. Nessa aula vamos fazer a montagem 3D do eixo de acionamento. Esse conjunto montado ele é formado basicamente por um conjunto soldado, duas peças que são as pontas de eixo e alguns itens comerciais, tá? Essa estrutura do conjunto montado ela está sendo utilizada aqui, porém via de regra ela não precisa ser necessariamente dessa forma. Ela pode ter dois conjuntos soldados, ela pode ter ou não itens comerciais, ela pode ter ou não peças avulsas, então depende muito aí de cada aplicação, tá? Nessa aplicação em específico ela tem essa estrutura. Apenas lembrando aí que esses itens, o parafuso, a porca e a arruela, que são itens comerciais, eu vou estar deixando disponível aqui para download para você também estar fazendo aí essa montagem junto comigo, beleza? E as demais peças e montagens, se você está acompanhando aí as aulas passadas, creio que você já tenha elas modeladas aí também, ok? Ainda nessa montagem, a gente vai utilizar um recurso que é o recurso de furar a montagem. Esse recurso ele é muito prático porque eu utilizo a furação de uma peça como referência para fazer o furo em outra, ok? Então isso eu acabo ganhando muito tempo de montagem e o meu processo de fabricação se torna mais simples e eu não preciso controlar tantas medidas em um eixo, beleza? Só que lá na montagem a gente vai ver isso na prática como funciona. Então agora a gente vai lá para a tela do SolidWorks, onde a gente vai ver tudo isso acontecer. Então pessoal, só para a gente se estabilizar aqui, ó, eu tenho aqui o conjunto CJS002, que é o conjunto soldado do eixo com as hélices. Eu tenho a minha US0001, que é a ponta do eixo que faz a ligação do eixo soldado com o motorredutor. Eu tenho aqui alguns itens comerciais como a arruela de pressão, a porca e o parafuso que está disponível para download aqui embaixo dessa aula. E também a outra ponta do eixo que é a US002, que na aula passada eu esqueci de salvar ela com o nome US002. Então ficou faltando esse pedacinho aqui para salvar essa peça na aula passada com o nome de US_00002, beleza? Então, vamos lá, vou abrir aqui um novo documento de montagem, ok? Aqui na Property Manager ele mostra todos os arquivos que eu tenho aberto. Vou pegar aqui o CJS002, vou arrastar ele em qualquer canto da tela, aperto o Tab no teclado, ele abre a caixinha de orientação e eu vou colocar ele isométrico, tá? Como a gente já fez nas outras montagens, o primeiro item é o item que fica fixo, porém eu gosto de clicar nele com o botão direito, flutuar, deixar ele solto e agora sim eu alinho os planos da montagem com os planos da primeira montagem, né, que a gente está fazendo, com os planos do primeiro item, que é também uma outra montagem. Então, plano frontal com o plano frontal coincidente, plano superior com o plano superior coincidente, plano direito com o plano direito coincidente, tá? Vou dar um zoom out aqui, já vou salvar essa peça lá no item 10, subconjuntos. Esse aqui é um conjunto montado, então a sigla dele vai ser CJM. Então aqui eu vou ter um CJM, tudo maiúsculo, né? Underline 00001. E já posso salvar ele aqui. Aqui, pessoal, isso aqui varia muito de projetista para projetista. Quando for fazer uma montagem, tem gente que gosta de arrastar peça a peça e ir colocando, como também tem gente que gosta de pegar todas as peças, arrastar todas elas aqui para dentro da montagem e depois ir posicionando. Isso aí não interfere em nada no resultado final, fica aí a cargo de cada um como se sentir melhor, beleza? Eu gosto de
vir trazendo peça a peça e ir montando, tá? Porém, se você se sentir melhor trazendo todas as peças para o ambiente de montagem e depois de posicionando elas, também pode ser feito, tá? Isso aí é só uma forma de trabalho, cada um trabalha do jeito que acha melhor, se sente melhor, então isso aí não interfere em nada no resultado final. Então vamos lá, aqui na guia de montagem, inserir componente, eu vou pegar aqui, ó, o meu US001, que é a ponta de eixo que vai fazer a ligação com o redutor, tá? Então agora aqui, ó, repara que eu tenho aqui uma furação e aqui na ponta de eixo eu não tenho essa furação. Agora você deve estar se perguntando, Rodrigo, ficou faltando a furação, fazer a furação nessa ponta de eixo. Não, não ficou faltando. Por quê? Se eu fosse fazer essa furação aqui, ó, repara que ela tem furos perpendiculares, como se fosse um ao longo do eixo Y e outro ao longo do eixo X. Para eu fazer essa furação aqui nesse corpo cilíndrico, eu teria que restringir muito eu teria que apertar muito a tolerância e eu ia ter que ter um processo de fabricação muito complexo, o que ia acabar encarecendo muito a produção dessa peça aqui, e sendo que ela vai num lugar assim que não tem tanta precisão, ok? Então aqui a gente usa o recurso de furar a montagem, que é o mesmo recurso que o pessoal vai utilizar na produção. O que eu vou fazer aqui é o que realmente vai acontecer lá na produção quando for montar essa peça. Ó, vou clicar aqui nessa face cilíndrica. Eu posso clicar em qualquer face cilíndrica do tubo, tanto na externa como aqui na interna. Recomendo vocês clicar na externa, porque se eu for alterar esse eixo aqui futuramente e tirar esse rebaixo, ele acaba perdendo a referência. E eu clicando aqui na face externa, essa face externa do tubo ela nunca vai deixar de existir, então eu nunca perco essa minha referência de concentricidade, ok? Então clico na face do eixo, clico na face do tubo, automaticamente aqui o SolidWorks já abre algumas restrições para mim e a gente vai utilizar essa daqui de concêntrico, tá? Coloquei ela concêntrico, ele vai jogar aqui, ó, aleatório, tá? Ele tá concêntrico aqui, porém ele tá solto. Se a gente reparar aqui, ó, eu consigo trazer ele para qualquer lado, até lá, qualquer lugar do eixo, ok? E agora a gente tem que puxar ele para fora aqui um pouquinho. Então, ó, eu vou dar um zoom aqui, vou selecionar essa face aqui e vou selecionar essa face traseira do eixo aqui, ó, que é até onde ele vai, e vou falar que as duas são coincidentes, ok? O meu eixo já foi até lá. E agora o único grau que eu tenho de liberdade que eu tenho nesse eixo é o grau de rotação, tá? Para eu travar esse grau de rotação, eu vou colocar ele aqui isométrico. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, um plano da montagem, o plano direito da montagem. Vou descer aqui na árvore, vou abrir aqui a estrutura da minha peça US001 e vou ver qual que é o plano que fica para eu deixar o rasgo de chaveta aqui nessa posição. Coincidentemente foi o plano direito, tá? Mas poderia ser outro plano também. Então aperto Ctrl no teclado, seleciono esse outro plano direito e coloco aqui uma restrição de coincidente, ok? Agora não tem aqui mais o grau de liberdade de rotação dessa ponta do eixo, tá? Agora a gente vai colocar a outra ponta do eixo aqui, que é a peça US002, ok? O procedimento para essa peça aqui, como ela não tem lado, eu posso colocar qualquer um dos lados aqui, tá? Então novamente a gente vai repetir o processo que foi feito lá na outra ponta, concentricidade, puxar ela para fora aqui um pouquinho, vou selecionar essa face interna do rebaixo aqui,
Seleciono aqui também a face externa dessa ponta de eixo, coloco a restrição de coincidente. E aqui também ela tá, essa aqui é um pouquinho mais difícil de ver, mas a gente consegue ver aqui, ó, que ela tá rotacionando. Eu preciso travar ela, justamente porque eu vou utilizar o recurso de furar a montagem. Então, vou pegar aqui, ó, nessa aqui já não deu, ó. Se eu pegar o plano direito, ele tá paralelo, na verdade ele tá perpendicular ao plano direito da montagem, certo? Então eu não vou conseguir. Eu posso pegar aqui, ó, o plano superior dessa peça com o plano direito da montagem e falar que eles são coincidentes. E agora essa ponta de eixo também está travada. E agora a gente vai utilizar o recurso de furar a montagem. Na linha de produção, pessoal, o que acontece é justamente isso aqui. O pessoal monta esse eixo aqui. Em alguns casos, eles chegam até a dar um pontinho de solda aqui, ó, para travar o eixo. E aí, utilizando esse furo do tubo aqui como gabarito e esse daqui, eles fazem a furação do eixo, tá? Então a gente vai reproduzir isso aqui no SolidWorks também. Então vou pegar aqui, ó, o plano superior, vou colocar ele normal a tela para mim, para eu ver esse furo aqui. E aqui no plano superior eu vou abrir um esboço. Quando eu abrir o esboço no plano frontal que eu criei, repara que ele não alterou aqui na árvore de projetos aqui em cima, ó, a estrutura de nenhuma peça. Ele criou um esboço fora das 3 peças, criou um esboço na montagem, tá? Então agora aqui vou pegar a minha ferramenta de círculo, vou vir aqui, ó, vou passar o mouse em cima do círculo que é o furo do tubo, né? Vou pegar aqui o concêntrico, posso fazer um círculo tamanho qualquer aqui, tá? Não tem necessidade. E vou vir aqui fazer um outro círculo grande também. Por quê? Agora vou clicar nesse círculo, apertar o Ctrl, tirar o zoom primeiro, né? Agora apertar o Ctrl no teclado, selecionar esse outro círculo aqui e falar que eles são iguais, certo? Agora que eu falei que eles são iguais, olha o que acontece. Quando eu mexer o outro também aumenta. Porém, eles não têm nenhuma referência de dimensão. Eu posso colocar uma cota nele aqui? Posso. Só que como eu estou usando o recurso de furar a montagem, eu posso pegar também a referência da montagem. Então o que eu faço? Clico nesse círculo aqui, ó, que é o diâmetro que foi feito já no tubo, né? O furo que foi feito no tubo. Clico nele, aperto Ctrl no teclado, clico nesse círculo aqui e falo que eles são iguais. Repara que ele já ficou preto, ou seja, ele está totalmente definido, os dois. E agora eu vou vir aqui, ó, na guia de montagem, recursos, e vou escolher a opção corte extrudado. Na Property Manager eu vou marcar a opção plano médio e vou fazer com que o furo passe à extremidade do tubo, ok? E confirmo o meu recurso. Repara que agora ele fez o furo nesse eixo, ó, o eixo está furado. E esse eixo aqui também está furado, ó. Se eu suprimir esse item, o eixo está furado. Porém, quando eu abro apenas o eixo, ele não tem o furo, porque esse furo está somente na montagem. Então, voltando aqui agora, a gente vai escolher o outro plano, que no caso agora aqui é o plano direito. Novamente vou abrir um esboço e vou repetir todo o processo. Vou pegar a ferramenta de círculo, vou fazer um círculo aqui, utilizar a referência aqui, vou fazer um outro círculo grande,
Vou falar que os dois são iguais e depois pegar essa referência aqui do furo que já está feito no tubo, o círculo que eu acabei de fazer, falar que eles são iguais. Venho novamente na guia de montagem, recursos, corte extrudado, novamente a opção de plano médio. Ele já buscou as referências que eu utilizei no recurso anterior, ele meio que grava isso na memória e posso confirmar. Repara que agora aqui, ó, eu tenho aqui em cima na árvore de projeto, eu tenho o meu conjunto montado, os itens que compõem ele, e eu tenho dois recursos de corte que são feitos na montagem. Uma dica aqui, isso daqui, você na hora de detalhar o desenho, você pode colocar uma nota no desenho ou colocar uma nota na peça também, que ela vai ser furada na montagem, ou colocar uma nota no detalhamento desse conjunto aqui, que os itens o S001 e 002 devem usar a furação do tubo TR001 como referência para fazer a furação, ok? E agora a gente vai inserir aqui os itens comerciais, tá? Vamos começar aqui, ó, colocando o parafuso. E ele é bem simples, ó. Vou clicar aqui no corpo do parafuso, no furo e colocar uma restrição de concentricidade, tá? Vou deixar ele aqui porque eu vou colocar os outros, tá? Uma forma bem rápida da gente colocar esse item aqui é a gente clicar com o botão direito nele e escolher essa opção aqui, ó, copiar com posicionamento. Nesse parafuso eu coloquei apenas o posicionamento de concentricidade. Então agora aqui, ó, na Property Manager eu clico nessa setinha azul e ele vai me pedir aqui quais são os outros lugares que eu quero colocar esse parafuso concêntrico. Então eu quero colocar ele aqui, clico, confirmo, vou lá do outro lado, quero colocar ele aqui, confirmo e quero colocar ele aqui, confirmo. E agora no xizinho aqui eu fecho o recurso. Eu já tenho aqui, ó, os 4 parafusos concêntricos, tá? É uma maneira bem fácil de estar colocando. Vamos lá agora, a gente vai colocar a arruela de pressão. E a ideia aqui, o recurso é o mesmo, só que a arruela de pressão ela vai ter dois posicionamentos. Ela vai ter aqui, ó, o posicionamento de concêntrico com o furo. E ela vai ter aqui, ó, a face do tubo com essa face da arruela, ela vai ter um posicionamento de tangente. Tem gente que não gosta de deixar aqui, ó, esses itens soltos, tá? Com movimento. A gente pode travar eles ou não também, tá? Então isso aí depende muito. Mas vamos deixar eles travados aqui, ó. Vou pegar essa face da arruela, vou clicar nessa face do tubo e falar que elas são paralelas. Assim a arruela fica sempre com o cortinho para cima. E agora eu vou repetir o processo utilizando o copiar como posicionamento, só que lembrando agora que eu tenho 3 posicionamentos. Então, novamente, meu primeiro posicionamento é aqui o concêntrico. O meu segundo posicionamento é o tangente. E o terceiro posicionamento, como ele é paralelo, eu posso marcar essa opção aqui, ó, repetir, para ele sempre utilizar essa face como referência. Confirmo e agora vou lá do outro lado, novamente aqui, ó, concêntrico, tangente, ele já colocou a arruela.
Basta eu confirmar aqui no check, ou eu posso apertar Enter no teclado também, tá? E aqui, para finalizar, concêntrico, tangente, aperto Enter no teclado e fecho o recurso no X, tá? Então agora aqui, ó, já coloquei o parafuso, já coloquei a arruela. E agora a gente vai chegar o parafuso no lugar que precisa. Clico nessa face aqui, nessa face, tangente. E o parafuso, a mesma coisa, pessoal. Eu posso travar a rotação dele, utilizando aí um recurso de paralelo, ou posso deixar ele rotacionando, tá? Aí depende de cada um. Eu gosto aqui de deixar ele sempre travado. Então, vou clicar em uma face aqui do sextavado, clicar nessa face do tubo e falar que eles são paralelos, ok? E a mesma coisa aqui. E depois tangente aqui. Vou repetir a operação do outro lado. Tangente e paralelo. Nesse caso aqui, a ordem que eu tô colocando não interfere, tá? Só interfere quando eu utilizo o copiar como posicionamentos, que aí eu tenho que seguir a mesma sequência. Mas aqui a ordem, se eu colocar o tangente ou o paralelo, não interfere, tá bom? Eu recomendo sempre vocês irem salvando, tá? Porque a gente sabe o SolidWorks, de repente ele tem vida própria, né? Então vai que ele resolve fechar, aí a gente acaba perdendo o serviço, né? Então sempre vai salvando. E agora, para finalizar, a gente vai inserir aqui a porca autotravante de 0,5 polegada. E aqui é o mesmo recurso, ó. Vou pegar uma face cilíndrica dela, vou pegar a face cilíndrica da arruela, vou falar que elas são concêntricas. Essa face aqui da arruela encostado com essa face da porca, tá? E agora, como a gente deixou tudo travado, eu também vou deixar aqui a porca travada, a rotação dela. Pego qualquer uma das faces do sextavado e coloco paralelo com a face do tubo. E feito isso, agora a gente vai pegar aqui, clicar com o botão direito do mouse na porca, escolher a opção copiar com posicionamento. Aqui na Property Manager, clico na setinha para frente. E agora aqui eu tenho que seguir sempre essa mesma sequência. Então aqui, ó, concêntrico, coincidente. O paralelo eu vou repetir, então eu posso marcar esse check aqui, ó, de repetir. Ele sempre vai buscar. Aperto Enter no teclado e agora vou lá do outro lado. Concêntrico, coincidente, Enter. Concêntrico, coincidente, Enter. Fecho o recurso. E agora aqui, o conjunto do eixo montado já está pronto, devidamente furado e fixado com os elementos de fixação, tá? Então é isso aí, pessoal. Essa aula ela foi um pouquinho mais extensa, tá? Porque teve aí alguns comandos repetidos, tá? Mas é bom você treinar, tá? Só fazendo um adendo aqui antes de finalizar, alguém pode perguntar se eu poderia fazer esse lado aqui e utilizar o plano médio do tubo e espelhar esses recursos para cá. Poderia, porém eu, em particular Rodrigo, não gosto muito de utilizar esse recurso de espelhar na montagem porque ela fica muito pesada. Então, como vai ser uma montagem com muitos itens, quando você vai colocando muito padrão linear, muito recurso de espelhar, padrão circular, ele acaba aí deixando a sua montagem muito pesada. Então o que acontece? Eu prefiro utilizar o recurso de copiar com posicionamento, que é bem rápido também, e
ele acaba se tornando aí bem prático também, caso você precise editar depois, beleza? Então é isso aí, pessoal. A aula de hoje foi essa. A gente fez aí a montagem do conjunto montado do eixo do transportador helicoidal, beleza?